Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Família vive momentos de pânico. Bandidos armados surpreenderam o casal e as duas filhas em Vila Velha. O motorista acelerou e os criminosos atiraram. Pastora Juliana Salles é transferida de Minas Gerais para Presídio Capixaba. Ela é suspeita de ser cúmplice do marido, o pastor Jorgerval Alves, que teria matado os filhos dela. A alegria vira frustração. Clientes denunciam a empresa de festa que prometeu aniversários perfeitos, mas não teria cumprido o que estava no contrato. A comemoração virou BO com direito a ameaças. O TN mostrou o acidente. Agora as imagens do momento da batida. O Fiat Uno aparece invadindo a contramão e bate de frente com um ônibus na região serrana do estado. Mais um alerta para vazamentos de gás. O caseiro de um sítio sofreu queimaduras graves provocadas por uma explosão de botija. Não deixe de conferir as ofertas de emprego do dia. O TN conversa com o governador do estado. Paulo Artung volta a afirmar que não será candidato à reeleição e fala da privatização do aeroporto de Vitória e da ferrovia Vitória-Minas. Obesidade vira epidemia mundial e faz aumentar a fila para cirurgias bariátricas. No SUS, o número de procedimentos aumentou em mais de 200%. Você vai conhecer a história da Shirlene. Com mais de 180 quilos, ela sofre desde pequena com o ganho de peso. Não deixe de ver, o Tribuna Notícias, primeira edição, começa agora. Família vive momentos de pânico depois de ser abordada por assaltantes em Vila Velha. O casal e duas filhas passavam pelo bairro João Goulart quando foram surpreendidos por bandidos armados. O motorista acelerou e os criminosos atiraram. Os três criminosos estavam escondidos neste terreno baldio. Ao avistarem o veículo passando pela Avenida Brasil, no bairro João Goulart, em Vila Velha, anunciaram o assalto. No carro estavam o casal e duas crianças, uma de 1 ano e 4 meses e a outra de 7 anos. No momento da abordagem, o condutor não parou o veículo. A família então foi surpreendida com tiros. Por sorte, ninguém foi atingido. Os bandidos fugiram por ruas de João Goulart. As vítimas relataram as características dos criminosos e, a partir delas, a polícia militar conseguiu prender os 3 homens. A PM encontrou com o trio uma pistola, carregadores e munições. Os 3 foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e autuados por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Olha, imagina o terror vivido por essa família. Felizmente, nada de grave aconteceu, ninguém se feriu e todos os bandidos já estão na cadeia. Em Guarapari, moradores fecharam uma avenida em protesto à morte de 3 jovens. Os manifestantes colocaram fogo em pneus na entrada do bairro São Gabriel ontem à tarde. A pista ficou bloqueada durante quase 2 horas. O protesto foi pela morte de 3 suspeitos que teriam trocado tiros com a polícia. O caso aconteceu sábado e teve início com uma perseguição em Alfredo Chaves, que terminou durante um bloqueio em Guarapari. Um PM foi atingido por um disparo, mas não ficou ferido por causa do colete à prova de balas. Com os 3 acusados que acabaram mortos, foram encontrados 2 revólveres, munição, pinos de cocaína e pedras de crack. A comunidade pede que o caso seja analisado para saber se houve excesso da polícia. Os moradores disseram que conseguiram marcar uma reunião com um representante da PM e outro da prefeitura para falar sobre o caso. Novo pedido de liberdade. Com a chegada da pastora Juliana Salles ao Espírito Santo, a defesa investe em novo pedido de habeas corpus, tanto para ela quanto para o marido, o pastor Jorgerval Alves. Depois de 25 dias, Juliana deixou a cadeia em Minas Gerais no sábado e já está no presídio feminino de Cariacica. Sobre o teste de gravidez, ele deu um negativo. Juliana está presa desde o dia 20 de junho por suspeita de ser cúmplice do marido na morte dos 2 filhos. O pastor Jorgerval Alves é acusado de violentar, espancar e queimar vivos os meninos Joaquim e Cauã. A
A obesidade virou uma epidemia mundial e traz consequências assustadoras. Aumenta o risco de hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Em níveis mais graves, pode levar à morte. E esse excesso de peso, Ingrid, faz aumentar a fila para cirurgias bariátricas, as de redução do estômago. Então, Jorge, pelo SUS, o número de procedimentos aumentou em mais de 200%. Um especialista alerta: o sobrepeso é um problema que começa cada vez mais cedo, na infância. É o caso da Shirlene, com mais de 180 quilos, sofre desde pequena com a obesidade. Emagrecer para conseguir trabalhar e assim cuidar melhor dos filhos. Este é o sonho da Shirley, que aos 33 anos pesa quase 183 quilos. O choro vem ao lembrar das dificuldades que enfrenta por conta da obesidade. Eu tenho um filho especial, preciso cuidar. Eu tenho dificuldade para estar carregando a cadeira dele. E eu preciso de emagrecer. Para mim poder arrumar um serviço, para mim poder levar ele para fazer. Mãe solteira de 2 crianças, por 2 vezes Shirley tentou fazer a redução do estômago. Na época da primeira tentativa, ela já pesava 120 quilos. Realizou os exames e estava quase tudo certo, até que ela engravidou. Um dos filhos, o Caio, que tem apenas 2 anos, é especial e necessita de cuidados específicos da mãe. Ele usa medicamento, logicamente que o SUS dá, mas eu gasto muito com ele. É uma criança especial, gasta muito. O número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS aumentou em 215% nos últimos 10 anos. E ainda são mais de 5 milhões de brasileiros que precisam passar pelo procedimento. Gente como a Shirley, que desde os 13 anos trava uma batalha contra a obesidade, mas aguarda há mais de 1 ano e meio para consultar com um novo especialista aqui no Hospital das Clínicas, em Vitória. Voltei a procurar a Casa 3 no Hospital das Clínicas e não consegui marcar. Mandei uma mensagem de e-mail para o Hospital das Clínicas, para o diretor. Ele mandou comparecer, eu fui lá, mas não consegui marcar de novo. Segundo esse especialista, um dos maiores gatilhos para a obesidade acontece ainda na infância, quando muitas vezes a má alimentação e o sobrepeso são ignorados pelos pais. Para se ter uma ideia, estima-se que até 2025 serão 9 milhões de crianças obesas no país. Há 4 décadas atrás, 0,5% das crianças eram obesos. Hoje, 7,5% dessas crianças, né, tanto menino quanto menina, são obesos. A grande responsável pela obesidade infantil é o hábito alimentar, é a maneira como a criança é criada, né? Um bebezinho que está acima do peso, ele não busca alimento, alguém dá o alimento para ele. E acompanhando o aumento do número de obesos, as cirurgias estão cada vez mais seguras e eficazes. O tratamento clínico, né, da obesidade, ele é falho. A gente não pode ser hipócrita ao ponto de querer ficar insistindo em medicamento anti-obesidade, dieta, programa de reeducação alimentar, terapia. Só 2% desses pacientes obesos, não são pacientes acima do peso, são obesos, só 2% consegue perder peso e manter a perda de peso por mais de 5 anos. Na interface entre o tratamento clínico e a cirurgia, existem alguns métodos alternativos, né? Alguns métodos propostos, endoscópicos, como balão, como sutura endoscópica, mas que ainda não tem uma comprovação científica. Tantos avanços, mas ainda não há quem possa dizer para essa mulher que tudo vai ficar bem. Eu gostaria de pedir para alguém me ajudar a emagrecer. Eu preciso emagrecer para cuidar do meu filho. Eu tenho medo de morrer. Olha, nós entramos em contato com a assessoria do UCAM, mas o responsável pelo procedimento estava em cirurgia. Fomos informados que a espera pela operação costuma ser de aproximadamente 1 ano e meio. Antes, o paciente precisa passar por várias avaliações. Bem, como a fila é grande, é preciso ter paciência. Então, Shirlene, tenha calma, tudo vai dar certo. Na Serra, uma briga de casal mobilizou várias equipes policiais. E no fim das contas, a vítima não quis denunciar o companheiro.
A ocorrência foi registrada no bairro Manuel Plaza. A confusão teria começado dentro deste veículo que aparece no canto do vídeo. É possível ouvir um homem gritando, latidos de cachorro e muito barulho. Algumas pessoas aparecem se afastando do carro. Em seguida, várias viaturas se concentram na rua. A princípio, uma briga de casal que terminou em revolta e confusão. Apesar de toda a mobilização e deslocamento da polícia, a mulher teria se negado a registrar o boletim de ocorrência. Olha, nós entramos em contato com a polícia. A PM confirmou que essa confusão foi provocada por um casal de ex-namorados. Os dois começaram a brigar no meio da rua e a mulher teria sofrido agressões verbais. Duas pessoas acabaram tomando partido da vítima e agrediram fisicamente o homem. A polícia militar foi acionada e encaminhou os 4 envolvidos ao plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Assalto na Serra termina mal para o bandido. Ele acabou nas mãos de quem ficou furioso com o crime. O ladrão que você vê nas imagens, todo machucado, agiu com outro comparsa. Eles tentaram assaltar uma mulher que tinha acabado de sair de uma padaria em Barcelona. A população não perdoou e fez justiça com violência. O bandido reclama de dor, geme, mas o povo não teve piedade. Depois de passar pela situação, o suspeito foi socorrido. A gente sabe que ninguém suporta mais conviver com tanta insegurança, mas lembra que fazer justiça com as próprias mãos não é o caminho, né? Vamos deixar que esses criminosos se entendam com a polícia e a justiça. Isso aí. As contas não param de se acumular a ponto de muita gente entrar em desespero. Com o desemprego, o número de brasileiros endividados só vem aumentando. Uma pesquisa feita com devedores mostra que quase metade não consegue honrar os compromissos porque está sem trabalho. E como aliviar essa situação? Veja na reportagem de Tainá Lopes. Logo cedo, a fila se forma em frente à Agência do Trabalhador em Cariacica. São pessoas que precisam de uma nova oportunidade para reorganizar a vida, principalmente a parte financeira. Sem trabalho, a Maria Neuza se vê endividada e faz o que pode para tentar ganhar algum dinheiro. Casa, comida, né? Luz, água, né? Vão chegando, né? Muito mais, né? Casa que eu pago, né? Tá difícil. A Lucineide está passando por uma situação semelhante. Há 3 anos sem ter a carteira de trabalho assinada e com o marido afastado por questões de saúde, manter as contas em dia é um desafio quase impossível. Está meio apertado, que é só meu esposo e no momento ele está encostado pelo INSS. Aí tá meio difícil mesmo, aí eu tô procurando, né, emprego. Semanalmente, a Agência do Trabalhador de Cariacica realiza mais de 2.000 atendimentos, mas apenas 10% consegue, de fato, uma recolocação no mercado de trabalho. Com a crise, o mercado ficou mais disputado, as seleções nas empresas ficaram mais acirradas, porque nós temos pessoas de nível superior concorrendo com vagas de ensino médio e ficou mais difícil. Essa é uma das razões principais da gente ter esse baixo índice de empregabilidade ter diminuído. Sem emprego e com as contas que não param de chegar, a população se vê em descontrole financeiro. Pesquisas apontam que 86% das contas fixas chegam a atrasos de mais de 90 dias. O José Luiz passou por esse descontrole financeiro. Os valores das contas eram muito maiores do que o dinheiro que entrava mensalmente. A luz para organizar a vida financeira veio deste núcleo de atendimento ao endividado, um serviço gratuito oferecido por uma faculdade aqui de Cariacica. Eles me orientaram como eu gastar meu dinheiro de acordo com o que eu ganhava, né? De acordo com o dinheiro que eu tinha para não poder perder o controle. Hoje eu tenho um controle maior do dinheiro que eu tenho, eu administro muito melhor do que antes. Nós não resolvemos o problema, nós damos toda a orientação de educação financeira para que essas pessoas possam viver
melhor, ou seja, não gastar mais do que ganha, se está desempregado, buscar alguma alternativa empreendedora, fazendo alguma coisa que gere renda. Esse é o nosso objetivo aqui no Núcleo de Educação Financeira da Faculdade Pio XII. Nada tira mais o sono que as dívidas, né? Então, para agendar um horário, basta ligar 3421-2563. A faculdade fica em Campo Grande e também presta apoio jurídico. A gente acompanha agora o flagrante de um acidente na última sexta-feira em Santa Teresa, região serrana do estado. Nas imagens, o Fiat Uno aparece invadindo a contramão e batendo de frente com o ônibus. Testemunhas disseram que o motorista teria passado mal ao volante e perdeu o controle do veículo logo depois de uma curva. O condutor ficou ferido e foi encaminhado para um hospital. Alguns passageiros também se feriram, mas, de acordo com a empresa, nada grave. Pois é, diferente da morte envolvendo mais um motociclista. Jefferson Vieira Santos, de 33 anos, perdeu o controle da moto esportiva ao passar num quebra-molas. Ele invadiu a contramão, bateu num carro e foi lançado a 30 metros de distância. O acidente foi ontem na BR-101, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Jefferson chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O sonho da festa para os filhos terminou em choro, convidados insatisfeitos, falta de comida, refrigerante quente, ameaças e polícia. Vítimas registraram um boletim de ocorrência contra a dona de uma empresa que, segundo as vítimas, promete aniversários perfeitos, inclusive em redes sociais, mas tudo acaba em prejuízo e decepção. Do sonho de uma festa para os filhos até o momento da decepção e revolta por terem se tornado vítimas de uma mesma mulher. Por medo de retaliações, essas mães não serão identificadas, mas elas têm algo em comum. Contrataram a empresa para organizar e realizar os aniversários dos filhos. O problema é que, apesar dos valores pagos por elas, isso nunca aconteceu. Essa vítima diz que perdeu pelo menos R$ 2.400. Ela fez o cancelamento, alegando que ela só poderia fazer decoração e alguns itens de buffet. Como eu não aceitei, ela falou que o advogado dela entraria em contato comigo. Uma situação que não aconteceu, esse advogado nunca entrou em contato comigo. Posteriormente, depois de muita discussão, ela me mandou uma proposta de acordo, confirmando que ela realmente me deve, confirmou, mas não paga. A proposta de acordo que ela fez já venceu a data de pagamento. Neste outro caso, foram mais R$ 2.200 pagos em cheques. A história é a mesma. Faz uma promessa de que realizará uma festa impecável, recolhe o dinheiro do contrato, mas não presta o serviço. Minha festa aconteceria dia 3 de fevereiro e eu fiquei muito receosa de não acontecer, uma vez que ela não me respondia mais, ela não me dava retorno. Ela fala manso, ela sempre tem uma fala bem calma, mas se você falar alguma coisa que ela se sinta ferida, ela fica bem nervosa e se altera. Neste áudio, enviado para uma das vítimas depois que ela relatou os problemas em uma rede social, a responsável pelo calote faz ameaça. Você comprou uma briga com uma pessoa que você não conhece, você não sabe o que está acontecendo, o que houve, você simplesmente quis me prejudicar. Essa é uma palavra minha e tudo que eu falo acontece. A partir de hoje, você vai ver muita coisa ruim acontecer com você. Você pode ter certeza. Não bastassem os casos em que as festas sequer foram realizadas, há ainda eventos que a contratada até trabalhou. Mas o serviço não era nem de perto o que havia sido prometido. A festa era para 120 pessoas, mas 90 compareceram e mesmo assim faltou de tudo, provocando o desespero de mais uma cliente. Muita gente ficou sem comida, os itens contratados do contrato não teve a metade, o refrigerante chegou quente, não tinha nenhum gelo, ela não deu tempo de gelar o refrigerante porque ela chegou em cima da hora. E passei a festa toda chorando e me desculpando com os convidados. Eu recebi uma indicação de uma amiga, fui verificar como é que era o serviço dela, entrei na página do Facebook, tinha muitos clientes muito satisfeitos com cada festa linda, então eu tive a certeza de que era o serviço que eu ia contratar.
contratar. A página tem uma característica, todo mundo elogia, mas e os comentários negativos? Não tem nenhum comentário negativo. Para esse especialista em crimes eletrônicos, a busca por informações sobre uma empresa em páginas de redes sociais até pode servir para complementar a pesquisa. Porém, nunca deve ser o bastante na hora de fechar um contrato. Precisa ter algumas cautelas. Não confiar em tudo que você está visualizando, tudo que você está acessando, porque muitas vezes uma pessoa mal intencionada, com intenção realmente de praticar golpes, pode estar filtrando o conteúdo, deixar passar elogios e filtrar, né, reclamações. Então é bom, quando você estiver contratando um serviço desse, no ambiente digital, buscar referências, buscar aí uma festa que essa pessoa já esteja promovendo, para que você não tenha nenhum tipo de fato desagradável depois. É documentar toda a conversa, toda a negociação, para que depois você tenha algum respaldo no meio jurídico para, de alguma forma, ser ressarcido. E apesar do prejuízo, quem ainda sofre com a falta de caráter de uma pessoa, agora deseja apenas que outras mães não se tornem vítimas dessa mulher. Hoje a nossa intenção, talvez, seria fazê-la parar, porque muitas pessoas estão caindo nesse mesmo golpe. Pois é, vimos aí a decepção das vítimas e fomos ouvir a dona da empresa. Ela se defende. Ouça o que ela diz. Em momento algum, essas clientes não tiveram os eventos que elas contrataram. A empresa, como todo mundo no mercado está passando por algumas situações, vale ratificar que nós viemos já de quase 20 anos de mercado só aqui dentro da Grande Vitória. Então, no início do ano, nós tivemos 2 problemas que culminaram nisso. Uma de fornecedor, de equipe, né, atraso de material de fornecedor, e a outra foi a doença do meu esposo, que nós temos laudo, tudo muito bem organizado para que, preciso for, nós possamos testemunhar sobre isso. As pessoas não chegaram nos eventos e tiveram lá, a equipe não estava lá, a festa não aconteceu, a empresa sumiu. Não, elas souberam desses fatos que aconteceram atrás, em janeiro, e por isso uma foi passando para outra e foram havendo vários tipos de cancelamentos. Geralmente, na maioria das vezes, a responsabilidade fica sobre nós, que somos a parte contratada. Infelizmente, recai sobre nós. Se algum fornecedor deixa de levar algum material, como foi o nosso caso, nós que somos ali pleiteados nessa situação toda. Então, de certa maneira, a empresa assume essa responsabilidade? Com certeza, a empresa assume porque o contrato é fechado conosco. Tudo que nós tínhamos que falar, nós já falamos, mas nós estamos aqui hoje mais uma vez, nos colocamos à disposição para que esse ressarcimento seja feito. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Isso não é uma ameaça, isso é uma defesa. Pois é, nós ouvimos os dois lados, agora cabe à justiça decidir, né? Porque ninguém merece realmente contratar uma festa de aniversário e acabar em decepção. É verdade. Quando você contrata uma coisa, você também não pode arcar com aquilo que aconteceu. Como ela disse, o marido ficou doente e outras situações. Se eu contrato uma festa, não tem nada a ver com isso, não é verdade? Então cabe à justiça decidir isso agora. Olha, essa imagem que você vai ver é bem chocante. Olha como o caseiro de um sítio ficou. Ele foi ligar o gás e provavelmente tinha algum vazamento na cozinha. A botija explodiu. O caseiro foi levado para o hospital com o corpo bastante queimado. Rosto, pernas e braços ficaram feridos durante a explosão. Fica aí mais um alerta que o TN sempre faz. Veja se a botija de gás não apresenta vazamento. E se você sentir cheiro de gás no ar, nada de acender a luz. Peça ajuda para o Corpo de Bombeiros. Atenção, hein? Começa hoje. Veículos estacionados em locais proibidos em Vitória serão guinchados e rebocados pela Guarda Civil. Mais detalhes com o repórter Luciano Rosetti. É isso mesmo, Ingrid e George. A partir dessa segunda, a Guarda Municipal de Trânsito de Vitória vai não só multar veículos estacionados em locais proibidos, como também guinchar esses veículos. Só para a gente ter ideia de algumas multas, algumas infrações, uma infração média, por exemplo, de obstrução de garagem, ela custa R$ 130 para o condutor infrator. Uma infração mais grave, por exemplo, não pagar estacionamento rotativo, são R$ 195 de multa. A gente vai esclarecer essas e outras dúvidas agora com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira Mota. Secretário, qual é o aspecto inovador? Que novidade tem a partir de agora? Porque o guincho sempre foi terceirizado, né? Que novidade temos a partir de hoje? O guincho sempre foi terceirizado, mas nós ficamos um tempo sem esse serviço de guincho e pátio. Desde 2016,
nós tínhamos um convênio com o Detran tinha um contrato de guincho e pátio e as prefeituras, não só Vitória, as prefeituras da Grande Vitória faziam a remoção desses carros estacionados irregularmente através desse contrato de guincho e pátio do Detran. Como o Detran acabou com esse contrato, nós ficamos sem contrato, sem ter para onde levar os carros apreendidos. Então agora o município de Vitória assinou um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal e vai utilizar um contrato da Polícia Rodoviária Federal para o guincho e pátio de veículos removidos por estar em situação irregular. Então vale o condutor ficar bastante atento, porque não vai ser só multado não, vai ser guinchado também. Também, claro que a Guarda tem orientação para dar prioridade aos casos mais complexos, casos mais sérios, como o que você já citou, estacionamento na frente de garagem, impedindo as pessoas de entrarem e saírem dos seus prédios, estacionamento em vaga de idoso, estacionamento em vaga de deficiente, estacionamento em vaga de carga e descarga e outras situações em que haja risco para a fluidez e a segurança do trânsito. Secretário, muito obrigado. Então é isso, George e Ingrid, vale a pena o condutor prestar bastante atenção e ser prudente. Volto com vocês no estúdio. É isso, Luciano, sempre prudência, né? Obrigada. Olha, quem tiver o veículo recolhido para um pátio credenciado pela Polícia Rodoviária Federal vai pagar pelo deslocamento do guincho. Carros pagam R$ 117,00, motos R$ 60 e caminhões R$ 180,00. Além disso, depois de 10 quilômetros do local da infração até chegar no depósito, serão acrescidos R$ 11,00 a cada quilômetro rodado. As diárias no pátio custam R$ 48,00 para carros, R$ 25,00 para motos e R$ 80,00 para caminhões. Caso o proprietário não busque o carro durante 60 dias, o veículo vai a leilão pela Polícia Rodoviária Federal. Mais acidente, dessa vez um capotamento na Rodovia do Sol. Foi próximo à Barra do Jucu, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, a enfermeira estava sozinha no veículo quando perdeu o controle e capotou. A suspeita é que ela tenha dormido ao volante. A vítima voltava de um plantão. Ela sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância da Rodosol. Funcionários tiveram que jogar areia na pista para conter um vazamento de combustível. A semana começa e com emprego para você. São chances em supermercado, para motorista, auxiliar de padaria, açougueiro, analista de tecnologia da informação e auxiliar de encarregado. Prepare o currículo e mande para oportunidades@carone.com.br ou leve o documento em qualquer loja Carone. É, George, deu sua França, né? Alelemblé, 4-2, resultado final. A França é bicampeã mundial na Copa da Rússia. Foi um jogo bonito, né, Ingrid? Foi. A Croácia lutou, mas o time francês fez história em campo. Verdade. E em terras capixabas tem franceses que já esperam um Brasil e França no Mundial de 2022. Olha a festa. Camisas penduradas, bandeira, rosto pintado e o hino do país. Vale tudo para torcer em grande estilo. O Elgar mal conseguia conversar. Ele estava atento a cada passe. E em um piscar de olhos, o golaço. Eu falei! A França acabou de fazer mais um gol. 4-1 para a França contra a Croácia. E a gente vê essa animação aqui, olha, os franceses na torcida. O jogo já estava na reta final e a vitória se aproximando cada vez mais. Com os olhos atentos, os torcedores aguardavam o apito final. E para comemorar a vitória, muita música espumante e, é claro, muita gritaria. A França agora é bicampeã. E de ultrapassada agora só a camisa. Depois ficou um com 2 estrelas. Mais uma estrela. Mais uma estrela. Vou colocar. Quem sabe em 2022 o Brasil vai para a final contra a França. Daqui a 4 anos, a França estava pronta e o Brasil também estava pronto. Se encontra na final em 2024, 2022. Estaremos juntos. Pois
Pois é, Jorge, você viu, deu França um timaço. Em 2022 a gente espera, eu sei que você torceu para a França, mas é brasileiro em 2022. Pois é, eu torci para a França, mas eu estava com meu pai que estava torcendo para a Croácia. Nossa, ficou triste. Mas eu tinha que comemorar os gols, né? Foi muito bonito o jogo, com certeza. Foi um timaço mesmo, como a gente falou aqui, né? França foi. E a Croácia lutou até o fim, é um exemplo também, lutou né? também, aquilo que eu falei, eles tomam pancada e levantam, não fica rolando, né? Ao contrário de muita gente por aí. É isso aí. Olha, dor e tristeza no velório do casal capixaba que morreu num grave acidente no Mato Grosso do Sul. O carro onde eles estavam foi atingido em cheio por um outro veículo na contramão. A filha do casal, de apenas 4 anos, está internada em estado grave. A família estava a passeio e seguia para a cidade de Bonito. Familiares, amigos e colegas de trabalho estiveram presentes na hora do adeus. Dona Ilma, mãe de uma das vítimas, conta com pesar os momentos de tristeza e preocupação que vieram após a notícia de que o filho e a nora estavam mortos. Peguei o meu smart, liguei para o número dele. Falei assim, aí atendeu, quando atendeu eu falei, oi Henrique. Ele falou, não, aqui não é o Henrique que está falando, quem está falando aí? Eu falei, aqui é a mãe da pessoa que é dona desse celular. Ele falou, Henrique Manuel? Eu falei, sim, é. Ele falou assim, ó, a batida foi frontal, ele e a sonora estão mortos e a menina está em estado grave no hospital. Eu falei, deixa pelo menos minha neta, Senhor, tem de misericórdia, cobrar o teu manto sagrado, porque é o que restou dele e dela, um pedacinho dela, um pedacinho dele. O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira na BR-060, em Mato Grosso, região centro-oeste do país. O carro alugado pela família que seguia para a cidade de Bonito foi atingido em cheio por um outro veículo que invadiu a contramão. O casal que morava em Vila Capixaba, Cariacica, morreu na hora. Henrique Manuel Gomes Brandão, de 40 anos, era superintendente do Banestes na região sul. E Mary Ângela Soares Brandão, de 43, era professora da Rede Municipal de Ensino de Vitória. A filha do casal sobreviveu à batida, mas continua internada em Mato Grosso. Elora, de apenas 4 anos, teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. Eu estou com muito medo dela não aguentar. Olha, a gente torce para que a pequena Elora se recupere logo e volte para a família aqui no estado. Os nossos sentimentos para amigos e parentes do casal que faleceu nesse trágico acidente. Polícia encontra corpo em Lagoa de Linhares e pode ser de um dos fugitivos que escaparam da penitenciária que fica às margens da Lagoa do Meio, no bairro Interlagos. Polícia e bombeiros trabalharam a noite toda. Ainda não há confirmação de que o corpo encontrado é mesmo de um dos fugitivos. O que se sabe é que 2 internos conseguiram pular o muro da prisão e ganharam a rua na última sexta-feira. Um deles pode ter caído na lagoa. A seguir, o TN conversa com o governador do estado. Paulo Artung, ele volta a afirmar que não será candidato à eleição. Pois é, e fala da privatização do aeroporto de Vitória e sobre a ferrovia Vitória-Minas. Você confere ainda novas ofertas de emprego, agora 12h18. Uma corrida contra o tempo. A família da capixaba que morreu num quarto de hotel em Portugal ainda não conseguiu trazer o corpo de Deise Ricarte, de 28 anos, para o estado. Portava drogas no estômago. A embalagem teria rompido e provocado grave intoxicação. Parentes da capixaba ligaram para uma funerária em Lisboa. A empresa disse que o traslado para o Brasil fica em R$27 mil. Amigos, pais e tios tentam viabilizar o transporte do corpo. Caso contrário, Deise pode ser enterrada na Europa como indigente. Esse caso de tráfico internacional de drogas é investigado pela Polícia Federal. E agora, uma imagem que poderia passar batido. Um homem caminha pela calçada numa noite qualquer. Ele está de boné, apressa os passos e num outro ângulo da câmera é possível ver que ele caminha até um caminhão estacionado na rua. O veículo pertence a um supermercado em José de Anchieta, na Serra. E não dá outra, o homem entra no caminhão e vai embora. É mais um veículo que entra para a estatística de roubo no Espírito Santo.
E o governador Paulo Artung veio hoje cedo aqui no estúdio e voltou a afirmar que não será candidato à reeleição. Pois é, Ingrid, é o governador, e ele também falou sobre privatização do aeroporto e o fato do governo ter que entrar na justiça para garantir que o investimento de renovação antecipada da ferrovia Vitória-Minas seja feito no Espírito Santo. Bom, eu estou aqui com o governador Paulo Artung, que na semana passada anunciou que não será candidato à reeleição. Governador, boa tarde. Por que o senhor tomou essa decisão? Boa tarde, os nossos telespectadores. Essa é uma decisão que ela vem sendo amadurecida desde o início desse mandato, né? As primeiras declarações que eu dei depois de eleito foi nesse sentido. Ia fazer o mandato, ia reorganizar o Estado e, graças a Deus, está aí o Estado de pé. Você vê a diferença da gente para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, né? Que ia organizar políticas públicas importantes, está aí a Escola Viva, está aí a ocupação social, está o Rei de Cuidar, e que ia passar o bastão, né? Quer dizer, eu já disputei 8 eleições, né? Muito embora com essa cara de menino, eu já disputei 8 eleições, os capixabas me deram 8 vezes a oportunidade de exercer mandatos, e eu sempre retribuí, né? Ralando muito, trabalhando com muito entusiasmo, mas, assim, a hora agora é uma hora de passar o bastão no sentido de dar oportunidades para outras lideranças também seguirem na vida pública. A política no Brasil, nesse momento, eu costumo usar essa expressão, está no chão, né? Mas eu digo para os jovens, não joguem fora a água suja que precisa ser jogada fora com a criança, né? A criança é a política. A política é ferramenta transformadora, civilizatória. Tanto a política como a democracia são valores importantes que a gente tem que cultuar. Então, eu já tive essas muitas oportunidades e estimulo as jovens a ingressarem na política, mas é na militância política que a gente faz essa mudança e, nesse momento, está na hora do Paulo Artung passar o bastão. Falando nisso, governador, como vai ser a escolha do candidato da base aliada? Por exemplo, o senhor apoiaria Rose de Freitas? Olha, eu estou fazendo um papel que é um papel assim que eu chamo de uma liderança desse tempo que nós estamos vivendo, uma liderança contemporânea. Quer dizer, eu anunciei que não sou candidato, mas não é o meu papel ir lá e dizer, ó, o nome tem que ser fulano, tem que ser ciclano, tem que ser beltrano. As forças políticas estão conversando inclusive com a Rose, né? Com a Rose, com o César, com o Ricardo Ferraço, com o Amaro, com as lideranças e vão tomar uma decisão no sentido de apresentar uma opção para a sociedade capixaba. Na hora que essa coisa convergir, aí sim que eu vou me debruçar sobre ela e aí eu vou apresentar uma posição. O senhor falou também que o governo do estado vai entrar na justiça para garantir o investimento da renovação antecipada da ferrovia Vitória-Minas. Como que vai ser esse processo? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, primeiro, a Vale esteve aqui, o presidente Murilo, e ele anunciou que a contrapartida da renovação antecipada da Vitória-Minas seria um investimento num ramal ferroviário no nosso litoral. Importantíssimo. Ligar Porto de Vitória, Porto de Tubarão, Porto de Barra do Riacho, com, por exemplo, o Porto de Ubu, com o futuro Porto Central lá em Presidente Kennedy. Então, assim, anunciou. Conseguiram mudar a lei, com o nosso apoio, inclusive dos capixabas, mudaram a lei para poder contemplar a renovação de concessões antecipadas. E na hora agora de fazer, anunciaram a mudança da alocação desse recurso lá para o Brasil Central. Nada contra o Brasil Central, muito pelo contrário, eu sou um admirador do trabalho da agricultura, do agronegócio no Brasil Central, mas, quer dizer, a renovação dessa concessão é a grande oportunidade dos capixabas de terem aqui um legado da Vale, né? A Vale veio para cá, trouxe desenvolvimento econômico, sim, mas trouxe problemas sociais, e trouxe problemas ambientais gravíssimos. Está aí a questão do pó preto. Quer dizer, o minério de ferro das Minas Gerais, isso não é uma produção infinita, ela é finita. Então, assim, tem que deixar um legado nas terras capixabas. E agora é essa oportunidade. Essa ferrovia é uma oportunidade de ouro, porque o Espírito Santo tem vocação para a logística.
a gente desenvolvendo essa vocação, nós vamos gerar bons empregos para os capixabas. Então, assim, eu estou lutando, fui para a Justiça, acredito que a Justiça vai acolher o nosso pedido liminar, porque tem o bom direito. Tem muita intriga aí na imprensa nacional, muita intriga, quer dizer, mão do governo federal, mão da própria Vale tentando desqualificar a nossa ação. Hoje mesmo está nos jornais, num jornal da imprensa nacional, mas não pensem eles que, soltando esses boatos, vão enfraquecer a nossa ação. Pelo contrário, nós estamos firmes na defesa do interesse dos capixabas. Porque essa ferrovia, ela pertence à sociedade brasileira. Se você vai dar uma concessão de mais 30 anos para a Vale, quer dizer, o pagamento dessa concessão, a outorga, o pagamento e investimento precisa ser compatível. E isso não vale 4 bilhões, isso vale alguma coisa próxima a 10 bilhões de reais. Então, assim, além de estar prejudicando o Espírito Santo, além disso, está prejudicando os brasileiros, porque está subestimando o valor dessa concessão. Nós estamos dando a briga, fomos à Justiça, levantamos todas essas questões e eu estou muito esperançoso que seja dado um liminar. Para quê? Para que a gente vá para a mesa e negocie com o governo central, com o Vale, uma solução que contemple o Espírito Santo e contemple o Brasil. Agora, sobre a privatização do aeroporto, governador, na avaliação do senhor, isso pode trazer algum prejuízo? Sim, pode trazer prejuízo, porque o Rio de Janeiro tem um aeroporto que é o aeroporto de Macaé, ele quer pendurar no nosso aeroporto de Vitória. O de Vitória é superavitário, dá lucro. O de Macaé é deficitário, dá prejuízo. Então, você vai pendurar um aeroporto regional do Rio no nosso principal aeroporto. Quer dizer, nós vamos drenar dinheiro do nosso para o aeroporto do Rio. O que eu contrapropus, sabe? Então, vamos fazer uma coisa mais ampla. Vamos colocar o aeroporto de Vitória, vamos colocar o Santos Dumont, que é outro aeroporto lucrativo, e aí a gente pode contemplar num pacote um aeroporto regional do Rio, no caso se for Macaé, e um aeroporto regional do Espírito Santo, ou Cachoeiro do Itapimirim, ou São Mateus, ou Linhares, um complexo aeroportuário regional do nosso estado. E não dessa forma que está sendo feita, e é profundamente injusta. Então, o que eu estou buscando, aí nesse caso, é uma proposta que equilibre essa concessão do aeroporto e não prejudique os capixabas que ficaram esse tempo todo para receber um aeroporto novo. Agora que nós temos um aeroporto à altura do nosso estado, nós vamos fazer uma concessão para drenar dinheiro desse aeroporto e levar para o Rio de Janeiro, levar para Macaé. Isso não faz sentido, é injusto e é ilegal também. A nossa Procuradoria já estudou e já encontrou elementos de ilegalidade nesse ato. Agora, uma última pergunta, governador. Há possibilidade do senhor voltar atrás na decisão de não participar aí da eleição? Não, isso é uma decisão madura, né, muito refletida. Quero dizer ao telespectador, né, uma coisa importante, não está fácil para ficar no lugar que eu estou, nesse tempo de Deus que nós estamos vivendo no Brasil. Não está fácil, é dificílimo, né? Política no chão, né? Política sem credibilidade, né? Mas eu estou dizendo para os nossos telespectadores, o meu ato não é um ato contra a política. Eu vou ficar sem mandato, vou continuar militando na política a vida inteira, vou morrer fazendo na política, porque a política é que consegue transformar uma confusão numa solução. É a política, né? Ah, mas tem maus políticos. É água suja, vamos jogar água suja fora, sabe? Tem coisas erradas na estrutura política. É água suja, vamos jogar água suja fora. Mas não vamos julgar a criança. A criança é o nosso olhar para as futuras gerações, né? Para o futuro do nosso país, para o futuro da nossa família. Então, assim, o meu ato não é um ato contra a política, né? É um ato a favor da política, para que a gente possa passar bastão, ter outras lideranças, e a favor da democracia. Esse negócio que, de vez em quando, vem uma discussão aí de fazer intervenção militar como solução, como caminho para o Brasil. Não é caminho, é descaminho, né? Caminho para o país é pela democracia, né? E assim que nós vamos devagarzinho, votando, às vezes errando, ali na frente acertando, corrigindo o nosso erro, melhorando as nossas instituições e, em algum momento, podendo transformar o imenso potencial que esse país tem em oportunidades, principalmente para os jovens brasileiros. Ok, governador, muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna Notícias. Eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é muito bonito. Obrigado. Obrigada, governadora. A gente, claro, deseja sorte para os rumos da política capixaba.
Golpes mais aplicados pela internet na Grande Vitória. Este é um dos destaques do Jornal A Tribuna desta segunda-feira, dia 16 de julho. Aqui na foto principal, o título da França coroa novo príncipe do futebol. Abertas 1.620 vagas de emprego no estado. Cursos rápidos para faturar com moda e beleza. Bancos facilitam empréstimos para aluno estudar em 55 faculdades no estado. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, loucuras de um músico pelos Beatles. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E carro parado em local proibido vai ser guinchado a partir de hoje. Em Sooretama, no norte do estado, uma história revoltante. O pai foi preso depois de estuprar os filhos de 2 e 3 anos. A polícia foi à casa do suspeito de 29 anos atender a ocorrência sobre a Lei Maria da Penha. Quando o rapaz já estava na viatura, a mulher dele avisou sobre os abusos contra as crianças. Relatou que a menina reclamou de dores e disse ter sido tocada pelo pai. O outro filho do casal, de 3 anos, era muito apegado, mas ultimamente passou a evitá-lo. O garotinho também reclamou de dores. O homem foi levado para a delegacia de Linhares, onde foi autuado por estupro de vulnerável e já está no presídio. Já começam as férias da garotada. Se você planeja viajar com os filhos, é bom lembrar que existem documentos exigidos por lei. Fique atento à documentação, hein? O TN te mostra tudo. Agora 12h32. As férias escolares começaram e se você planeja viajar com os filhos, é bom lembrar que existem documentos exigidos por lei. Isso aí, para não correr o risco de ser barrado no aeroporto ou na rodoviária, fique atento à documentação, a regras, tanto para viagem com parentes, quanto para adolescentes que vão sozinhos. É só chegar o mês de julho que a venda de passagens aumenta. Essa época de férias escolares movimenta as rodoviárias e o aeroporto. Só na internet, as empresas estimam um crescimento de 60% nas vendas de passagens. E tão importante quanto decidir a data e comprar a passagem é separar os documentos. Como nessa época de férias, muitas crianças e adolescentes viajam, os pais e responsáveis devem ficar atentos à documentação obrigatória para os menores de idade. Caso contrário, a viagem pode nem acontecer. A juíza Patrícia Pereira Neves, coordenadora das varas da Infância e Juventude do Estado, explica que os casos mais simples são de adolescentes, dos 12 aos 18 anos incompletos, viajando. Para que ele possa embarcar, é necessário que ele porte um documento oficial de identidade com foto. Oficial significa carteira de escola, carteira de clube, isso não serve. Tem que ser uma carteira de identidade, um passaporte, algum documento nesse sentido. Título de eleitor, agora com foto, para quem já tem 16 anos. Já para as crianças abaixo dos 12 anos, é preciso um familiar ou responsável. A regra é um pouco mais rígida. As crianças que são compreendidas de 0 até 12 anos incompleto só podem viajar na companhia de pais ou avós ou tios compreendidos irmão de pai ou mãe, ou irmãos acima de 18 anos de idade. Para viajar com terceiros, os pais têm que fazer uma autorização em cartório. E no caso do passageiro ser menor de 12 anos e não ter acompanhante, é necessário uma autorização judicial. E todos os pedidos passam por uma avaliação. Nós já tivemos pedidos de casos de crianças de 5, 6 anos para viajarem para a região norte ou nordeste do país, desacompanhados. A família nem havia entrado em contato com a empresa de ônibus. Então, assim, os pais têm que estar alertas que os juizados não vão deferir aquilo tudo da forma como é pedido por eles. Tem que ter cautela onde vão os filhos, quais os cuidados, qual a segurança dos filhos. Cumprindo todos os requisitos explicados pela juíza, a viagem está garantida. E a dica é fazer o documento de identidade da criança, por mais nova que seja. É mais prático e mais fácil levar na hora da viagem. É mais importante que a mala, é mais importante que os suprimentos que a gente leva. Então, antes de viajar, veja o que será necessário e mantenha sempre a documentação em ordem para não ter dor de cabeça, né não? E se você ainda tem dúvidas, vá no site do Tribunal de Justiça. Lá tem publicação com todas as regras. tjs.jus.br. Um ótimo início de semana para você e você vem
Logo mais. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Mas antes, agora, tem quem? Tem quem? Débora Moraes analisando todos os BOs do dia, né? Não, George? Sem dúvida. Até amanhã, pessoal. Beijo.